obra publicada na poesia, no ensaio ou na dramaturgia. Connosco está Orlando Castro e não estranhará, porque entre jornalistas está convencionado que nos tratamos por tu. Obviamente. Bem-vindo, Orlando, ao Mar de Letras. Tu nasceste na então Nova Lisboa em 1954. Alguma vez te interrogaste porque é que tinha aquele nome a cidade onde vieste ao mundo? Interroguei, não nos primeiros anos de juventude, mas depois quando o espírito angolano, digamos assim, desabrochou, interroguei-me sobre isso, sobre a história do Vicente Ferreira, de Norte de Matos, da tentativa da fundação da cidade, que era uma cidade das mais novas, das mais novas de Angola, e que o Norte de Matos pretendia que a capital de Angola fosse Nova Lisboa, etc. Interroguei-me, obviamente, por isso, embora fosse apologista de que as cidades e vilas de Angola deveriam ter nomes locais e não nomes vinculados à metrópole, como então se dizia. Aliás, era Nova Lisboa, mas a província já era a província do Ambo, não é? Portanto, interroguei-me, sim senhora, sobre a fundação da cidade. Em 1961 começa a guerra e tu sentes imediatamente alguns efeitos. Como é que foi? Senti efeitos, embora em 61 tinha 7 anos, digamos. É uma imagem que me marca, talvez a mais remota imagem que eu tenho da minha infância, porque em 61, de um dia para o outro, eu morava no bairro de Benfica e quando se abre a porta de manhã, eram soldados por todos os cantos e esquinas. Soldados portugueses que estavam lá, e aquela foi uma imagem que me marcou e que depois disso foi acentuada porque a cidade começou a ser patrulhada durante 24 horas pelos militares portugueses e de madrugada alguns militares paravam lá na casa dos meus pais para tomarem um café, enfim, qualquer coisa assim do género. E um oficial que lá estava, sempre que entrava em minha casa, embora eu estivesse a dormir porque era miúdo, ele acordava, pegava em mim e punha-me em cima de uma mesa e punha-me o capacete dele em mim, o capacete que me tapava a cabeça toda, né? Os capacetes do início da guerra. E, portanto, como se vê, é uma imagem que me acompanha e que me marcou. Tu não tinhas, por assim dizer, uma biblioteca em tua casa. Como é que te apaixonaste pelos livros? Eu não tinha biblioteca por uma razão simples. O meu pai fez a 4ª classe quando um irmão meu mais velho estava a fazer o antigo 7º ano. A minha mãe só sabia ler e escrever. O meu pai era marceneiro, foi marceneiro na Cuca, e portanto livros não eram um bem essencial em casa. Mesmo o meu irmão, que era mais velho, que continuou e estudou, licenciou-se em Engenharia, saiu cedo de casa porque a universidade, o curso dele só havia em Luanda. E, portanto, nem se deu o caso de, eventualmente, ele trazer livros para casa para eu. Portanto, essa primeira parte da minha vida, chamemos assim, foi afastada dos livros. Depois, no liceu, enfim, para além dos livros escolares, que também não eram nada de simpático para estimular a leitura, né? Camões e coisas parecidas, como eles eram dados, não estimulavam nada. Mas tive a sorte de encontrar no liceu 2 professores que nos estimularam a ler, no sentido de ler o que quer que fosse, não interessava se eram livros escolares ou não, mas a ler, e deram-nos margem de manobra para nós escolhermos o que quiséssemos ler. E daí eu comecei a tentar recuperar alguma da minha ignorância anterior, que nunca recuperei, enfim. É engraçado porque esse estímulo à leitura do qual estás a falar e que te foi dado, foi transmitido por 2 professores, é engraçada a coincidência de que um desses professores era uma professora, era a professora Dorinda Agualusa, mãe do José Eduardo Agualusa. Como é que recordas essa mestra? Olha, com uma extrema saudade, venero a Dorinda Agualusa, porque foi, para além de professora, foi uma amiga, foi
foi companheira e tenho mesmo de a recordar, quase santificando-a, porque ela, não é o caso de ter sido só a mim, ela fazia isto com todos os alunos. Ela era uma peça fundamental do liceu, tanto que inclusivamente esse meu irmão que acabei agora de falar, o diploma de 7º ano foi assinado por ela, e ele era mais velho que eu, 7 ou 8 anos, como reitora do liceu. E portanto eu recordo-a como de facto tendo sido fundamental porque me estimulou a escrever, a ler, a pensar, e mais do que isso, estimulou-me a saber pensar e a saber ler. Porque eu lia e de facto depois não assimilava nada do que tinha lido, né? E ela ensinou-me a ler, a pensar e fez com que eu ficasse para a vida com este defeito de fabrico, embora só mais tarde tenha reconhecido isso, que é o de teimar em pensar com a minha cabeça. E como sabes, pensar pela nossa cabeça tem um preço. Tem um preço muito caro. É também no liceu, que evocaste agora mesmo, com laivos profundos de saudade, que te vens a cruzar com o jornalismo e que te apaixonas por este ofício. E tudo porque uma vez te diste criticar um artigo num jornal de parede, a vozes mais novos. Exatamente. Da tua escola. Como é que foi esse episódio? Aquilo era um jornal de parede que já existia, o professor era o Pele Vermelha, quem andou no liceu do Ambo lembra-se dele, José Fernandes Duarte. Tinha jornal de parede, saía regularmente, enfim, não sei com que periodicidade, e saiu um jornal, e eu fui para o quadro onde ele estava fixado a ler, no corredor, e estava com outros colegas a ler, e estava lá um artigo de um colega meu a criticar um outro colega, que na altura, julgo eu, que a crítica tinha a ver com o facto desse colega usar o cabelo muito comprido, uma coisa assim do género. E eu, para os colegas que estavam ao lado, disse que para este Palermo, enfim, uma coisa desse tipo, aqui a criticar, a propósito que o nosso colega usa o cabelo como quiser, não sei o quê. Atrás do grupo estava o professor e disse-me: Orlando, tu em vez de estás aí a lançar apostas de pescada, se não concordas, escreve uma resposta e nós publicamos. Eu disse: não é tarde nem é cedo, ainda para mais um repto feito no meio daquela malta toda, né? Pronto, e eu fiz, julgo que terei feito logo na hora seguinte ou coisa parecida, e quando saiu o próximo número eu vi lá a minha resposta e gostei, modéstia à parte, de ver o meu nome lá. Pronto, e o professor depois disse-me: Orlando, como escreveste este, se quiseres escrever regularmente, escreve. E eu, pronto, regularmente passei a fazer daquilo quase vida, né? E tanto que no ano seguinte ele convidou-me inclusivamente a pertencer ao núcleo duro, digamos, do jornal. E pronto, foi assim que o bichinho começou. Sentiste logo que era uma paixão para a vida ou achaste que era uma paixoneta efêmera? Não, sim, aí foi a primeira vez que eu disse: é isto que eu quero ser. Porque até então eu ia ver um circo, queria ser trapezista, ia visitar... Vias um fogo, queria ser bombeiro? Queria ser bombeiro, enfim, eram coisas desse tipo. Mas aí disse: não, isto é importante e é isto que eu quero desempenhar, porque por esta via talvez eu ajude a mudar a sociedade. E coincidentemente, no mesmo liceu, há uma espécie de um curso extracurricular feito por dois jornalistas da delegação do AMBO da província de Angola, do Jornal Diário, o José de Almeida e o Carlos Morgado, que fazem um mini curso de jornalismo, cujo prémio seria para os melhores poderem escrever para a província de Angola e para outros meios. Eu frequentei esse curso, classifiquei-me bem e fui desafiado. Então, foi-me dada a oportunidade de começar a escrever para o jornal da província de Angola, aonde eu comecei a escrever. Aí, enfim, era o maior e único diário o maior diário de Angola. E portanto mais se arraigou a esta vontade de, com essa minha capacidade,
ajudar a mudar a sociedade. E assim estive, comecei na província de Angola. Obviamente, e ao contrário do jornalismo moderno, estive para aí um ano ou mais a escrever sobre os buracos da rua, claro, e os candeeiros partidos. E com sorte um obituário ocasional. É ocasional. E portanto, pronto, mas foi aí que... Foi aí que tudo começou. Tudo começou. E foi aí também, no liceu, usando este filão de foi aí que tudo aconteceu, foi também aí, no liceu, que começa a surgir uma característica tua de seres uma pessoa, na altura não um homem, mas um jovem, uma pessoa de causas. Pensavas pela tua cabeça e eras uma pessoa de causas. E uma das causas que abraçaste foi a da igualdade entre raparigas, rapazes e empregados, numa altura em que cada um destes grupos entrava por uma porta diferente para o liceu. Exatamente, é curioso, mas era exatamente assim. No liceu as raparigas entravam por um lado, os rapazes por outro, os funcionários por outro. Quer dizer, e eu disse, mas isto estamos a falar antes de 25 de Abril. Sim. Isto não faz o mínimo sentido, quer dizer. E então comecei a lutar por essa causa, orgulho-me, entre aspas, sem aspas mesmo, de como prémio dessas causas ter sido suspenso 8 dias, ter faltas disciplinares, terem chamado o meu pai lá várias vezes para dizer metam este rapaz na linha porque assim ele não vai lá. Curiosamente, a professora, a doutora Dorinda Agualusa, sabia disto que se estava a passar e a mim dizia, e depois eu soube que inclusivamente disse ao meu pai, olha, ele está a lutar por causas justas, a situação é que é esta, mas ele está a lutar. Pronto, e lutei por essa e conseguimos vencer essas e fizemos outras patifarias por lá. Como dizias há pouco, passaste a colaborar regularmente com a província de Angola. Pouco tempo depois também já davas voz e davas o teu contributo para rádios de Angola. Tudo isto quer dizer que começas a exercer jornalismo numa altura em que ainda existia censura. Esta censura era tão atenta nas províncias ultramarinas, como se chamavam à data, como era na metrópole, ou era mais desatenta? Eu acho que era mais desatenta, e tenho a firme convicção que, para além de ser mais desatenta, era mais conivente até com as causas que se defendiam lá. Porque havia uma grande corrente contestatária à metrópole, né, às políticas de Salazar e do Caetano, e a censura, a PIDE, enfim, fazia isso. Eu fui uma ou duas vezes chamado à PIDE, mas fiquei com a convicção que fui chamado para eles cumprirem objetivos, cumprirem cotas, porque, por exemplo, antes do 25 de Abril, eu defendia, como ainda hoje defendo, que Cabinda não faz parte de Angola, e isso era uma coisa que não se podia dizer, e foi uma das vezes que fui chamado lá um indivíduo, a um inspetor qualquer, e estivemos a conversar. Sempre aprendi que é assim, enfim, acho que isto por isto, argumentei, e no fim ele disse, ok, tudo bem, vai à tua vida. É evidente que não posso falar da censura forte e feia que outros mais antigos viveram, porque viveram de facto uma atividade muito, muito dura da PIDE. Eu, nem tanto, porque chego já numa fase, quase uma fase próxima do 25 de Abril, e para além de tudo, enfim, escrever, como eu estive bem um ano ou mais, sobre buracos na rua e candeeiros partidos, não era algo que preocupasse a PIDE. Portanto, mas acho que de uma forma geral a censura, enfim, tinha outra visão da realidade e terão chegado à conclusão de que a política que Portugal estava a ter em Angola não resultaria. Lá longe, aqui, ficava a metrópole que tu visitaste por 2 vezes, em 1967 e depois em 1973, e que não te deixou nada bem impressionado, ao ponto de voltares para Angola a dizer eu nunca mais quero voltar a Portugal.
É verdade. O que é que te revoltou tanto com Portugal, em relação ao Portugal continental? Enfim, sem qualquer ordem de prioridades nisto que vou dizer, desde logo porque aqui em Portugal nós abríamos os braços e tocávamos ou em Espanha ou no mar. E vinhamos de um país, de uma província, cujos horizontes eram infinitos. Não? Pronto, isto era claustrofóbico, este país. E depois a própria mentalidade das pessoas aqui, nomeadamente da família, dos meus pais, que aqui viviam, e era um espírito muito, muito mesquinho, muito, muito fechado, muito à época, à imagem da época. Quer dizer, recordo-me que a minha mãe causou escândalo numa aldeia, que agora é cidade, que fica a 30 km do Porto, por ter ido ao café, e ainda por cima de calças. Bem, tudo isto era de facto revoltante, e também o facto de os meus primos, portanto a minha geração, os filhos dos meus tios, quando eu aqui cheguei, isso já depois em 75, ser uma geração em que ou eram marceneiros, ou carpinteiros, ou entalhadores, ou polidores, tudo ligado à madeira. E a única ave rara que ali apareceu, que era jornalista, coisa estranha, era eu, quer dizer. Portanto, tudo isto me levou de facto, em 73, a dizer e a jurar a pé juntos, e depois ter de engolir este juramento a pé juntos, este sapo, que nunca mais, e a ideia era nunca mais cá voltar. E mesmo com a guerra em Angola, a guerra civil, não era para voltar. Só que os meus pais, na altura eu já era filho único, porque o meu irmão tinha falecido na tropa, os meus pais disseram, se tu não fores, o que milhares de pais disseram aos filhos, se tu não fores, nós não vamos. Pronto, e viemos, e em 2020 estou aqui a falar contigo sobre isto. E deixaste de Angola com tristeza? Muita tristeza. Porque tristeza, mágoa, enfim, dor, que ainda hoje sinto, porque a independência de Angola, eu também a queria, como todos os angolanos queríamos. Não queríamos este tipo de independência. E lutamos por isso. E o meu cordão umbilical está lá. Portanto, eu sou angolano. Quer as autoridades de Angola aceitem ou não aceitem, eu sou angolano. E, portanto, isso deu-me, de facto, e dá muita dor, por ter visto aquele país degradar-se da forma como se degradou, tendo tudo para ser um paraíso. Vens, portanto, para Portugal, trazes uma compilação dos teus trabalhos jornalísticos, rumas a Lisboa, apresentas o teu trabalho, entras na tua primeira redação em Lisboa, e depois tens uma longuíssima carreira, que ainda hoje está ativa, em prol do jornalismo. Mas ao longo desta carreira, à medida que vais escrevendo notícias, também vais escrevendo e publicando outras coisas. Desde logo em 1975, portanto, na altura do teu trânsito de Angola para Portugal, e portanto há 45 anos, tens o teu primeiro livro, Algemas da Minha Traição, que era um livro de versos. Achas que aí foi a tua despedida em relação a Angola, mas em poesia? Analisado esse livro a partir de hoje, se calhar foi. Na altura, a ideia era que nós tínhamos, aliás, dentro do espírito do que nós ambicionávamos para Angola, tínhamos formado um grupo era o Grupo Juvenil de Artes e Letras do AMBO. Quando a situação se começou a degradar, a ideia foi deixar um marco, ou se não um marco, um marquinho pequenino, um sinal do que nós, esse grupo, andamos lá a fazer, e deixar ali alguma coisa. E deixamos o livro aí. E depois, os livros que seguiram, enfim, são um bocado fruto da matéria-prima com que eu trabalho, né? Quer dizer, trabalho as palavras, trabalho
passa a felicidade do vosso nome um mar de letras, portanto, daí resultaram diversas histórias, diversos livros, diversos enquadramentos, etc. Como, por exemplo, esta, uns anos depois, um livro que foi feito a partir de uma grande reportagem que fizeste, chama-se Açores, Realidades Vulcânicas. Ao transformares uma grande reportagem num livro, sentiste que estavas a dar mais ar para a história respirar? Eu julgo que sim, porque aqui neste caso no continente, a ideia que se tinha na altura sobre, no caso dos Açores, era uma ideia um bocado redutora. E essa grande reportagem que eu fiz ao fim de vários dias a visitar quase as ilhas todas, pareceu-me importante porque foi uma visão diferente, ou procurei que fosse uma visão diferente da realidade açoriana, a ponto de a própria Casa dos Açores no norte de Portugal, no Porto, ter sido eles a proporem a edição do livro. Depois tens também uma incursão na dramaturgia, ao escrever uma peça de teatro que se chama Ontem, Hoje e Amanhã. Como é que aconteceu isto, de escreveres uma peça de teatro? Isso aconteceu por um desafio lançado por um grupo de jovens, um grupo teatral de jovens, Novos Gestos, de uma freguesia do Porto, da freguesia de Ramalde, e que pediram a ajuda da junta de freguesia de Ramalde, e desafiaram-me a escrever, queriam levar ao Festival de Teatro do Porto uma peça, mas não queriam uma peça já feita, queriam alguma coisa deles. E eu então reuni dezenas de vezes com o grupo de teatro, tudo malta bem jovem, a dizer, vamos falar de quê? Vamos falar disto, o mundo da droga e destas coisas, o fim que isto vai ter e não sei o quê. Portanto, digamos, essa é uma peça de teatro escrita por mim, mas, digamos, gerada pelos diferentes elementos do grupo, não é? Eu limitei-me, digamos, a formatar as teses, as ideias, as preocupações, as mensagens que eles queriam deixar passar, e depois assim surgiu este livro. Este livrinho. Tens também uma série de livros que, por assim dizer, continuam a dar voz às tuas causas. Lá está aquela coisa de pensar pela própria cabeça e de ser um homem de causas. Talvez que a tua causa mais antiga e mais duradoura seja a causa de Cambinda, do direito à autodeterminação deste enclave. Tu acreditas que essa causa ainda pode vir a ter sucesso? Acredito por uma razão simples que se aplica à Cabinda como se aplica à nossa vida de uma forma geral. Só é derrotado quem deixa de lutar. E eu não acredito que os Cabindas deixem de lutar e, portanto, eles vão ganhar essa causa. Quando é que não se sabe? Desde logo, porque ao nível do direito internacional, Cabinda tinha o estatuto, como sabes, de protetorado. No 25 de Abril foi anexada de uma forma um bocado atabalhoada a Angola e passou a constituir uma província de Angola. Fazendo lembrar Timor-Leste, que também foi anexado e passou a ser uma província indonésia, e depois deu no que deu. Não? E Cabinda tem, ou os Cabindas têm a infelicidade de terem petróleo, o que é complicado, não é? Porque nós sabemos que a grande percentagem de petróleo exportado por Angola vem de Cabinda. No entanto, o povo de Cabinda, que é onde vão buscar o petróleo, vive pior que em qualquer outra província. E mesmo do ponto de vista mental, físico, linguístico, os Cabindas são diferentes dos angolanos. Aliás, mesmo dentro de Angola há povos com características completamente diferentes. E, portanto, eu continuo a achar que, de facto, Cabinda não é Angola e que, mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai vingar. Nós já vamos prosseguir a nossa conversa, mas antes disto vamos ouvir um excerto deste livro, Cabinda, ontem protetorado, hoje colónia e amanhã nação. Os Cabindas continuam e bem a reivindicar e, desde 1975, fazem-no com armas na mão, a independência do seu território.
antes disso, de uma forma pacífica, nomeadamente quando Portugal anunciou, em 1974, o direito à independência dos territórios que ocupava, a população de Cabinda reafirma que o seu caso nada tem a ver com Angola. E não tem. Em termos históricos, que Portugal parece teimar em esquecer, Cabinda estava sob a proteção colonial à luz do Tratado de Simulambuco, pelo que o direito público internacional lhe reconhece o direito à independência e nunca, como aconteceu, à integração coerciva em Angola. Relembre-se aos que não sabem e aos que sabem mas não querem saber que Cabinda e Angola passaram a esfera colonial portuguesa em circunstâncias muito diferentes, para além de serem mais as características étnicas, sociais, culturais, etc., que afastam cabindas e angolanos de que os unem. Orlando, tu sentes que as tuas memórias de jornalista já estão suficientemente espelhadas no conjunto de livros que publicaste, ou ainda tens o projeto de publicar um livro de recordações de uma vida inteira a informar os outros? Meu caro, nesta profissão, quando eu deixar de pensar que não tenho mais nada para dar, mudo de profissão, esqueço que fui jornalista, porque bem, há muito sempre para dar, mas muito mesmo sempre para dar. E eu tenho muita coisa pronta a ser publicada, que não é publicada porque eu tenho péssimas experiências com algumas editoras. E, portanto, ou é a edição de autor ou não é. Nós estamos quase a terminar a nossa conversa. As conversas boas passam depressa. Tencionas regressar a Angola? Tenciono. Aliás, se me permites, mentalmente, isto para ti não é novidade, mas mentalmente eu estou todos os dias em Angola. Fisicamente não estou. Já tentei várias vezes ir a Angola, mas como eu tenho esta questão de achar que nenhum presidente de Angola é que vai dizer se eu sou ou não sou angolano, porque não lhes reconheço legitimidade para isso, ainda não se proporcionou, mas certamente acontecerá. Orlando, foi um prazer rever-te. Não nos víamos há 25 anos. Não nos víamos há 25 anos. É verdade. Esperemos que não sejam precisos mais outros. Exatamente. As portas do Mar de Letras são sempre abertas para ti. Muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Agradeço a vossa atenção. Um abraço. Assim terminamos mais uma emissão. Foi muito bom contar com a sua atenção, que obviamente contamos ter de volta no próximo Mar de Letras. Eu despeço-me. Até lá.